Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Transformando Vidas. E hoje nós falaremos sobre um tema bem interessante que é a respeito do nosso crescimento, a respeito do nosso aumento de performance como ser humano mesmo. E eu estaria utilizando aqui uma referência bíblica que encontra-se no livro de Provérbios. Nós estaremos lendo no livro de Provérbios, no seu capítulo 24, versículo 3 e 4, que diz assim: Com sabedoria se edifica a casa, ou se constrói a casa, e com a inteligência se a estabelece. Versículo 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Nós estaremos enfatizando mais o versículo 3, a parte A. Com sabedoria se edifica a casa. Meus amados, o tema dessa passagem, ou o tema deste vídeo, refere-se ao o crescimento, à alavancagem. E eu quero enfatizar e encurtar um pouco esse tema, crescimento é questão de sobrevivência. Grave isso e anote, crescimento é questão de sobrevivência. Por que eu digo isso? Porque a estagnação, a zona de conforto, ela gera morte, morte dos sonhos, morte das ideias, dos projetos. Então perceba, tudo que for antagônico ou que andar na contramão do crescimento, isso gerará uma morte. E eu não falo somente física, mas eu digo dos nossos projetos. Às vezes nos autoanulamos porque estagnamos, omitimos, procrastinamos aquilo que era para agirmos, aquilo que era para tomarmos atitudes, deixamos para depois. Então perceba, o crescimento ele é questão de sobrevivência. Aí você pode dizer, poxa, Luan, mas eu dediquei 20 anos da minha vida, da minha fase adulta, dos meus 30 aos 50, somente para cuidar da minha família. E por algum motivo nesse período eu não consegui estudar, eu não consegui abrir meu negócio, eu não consegui conquistar aquilo que eu tanto almejava. E perceba que nós sempre utilizamos desculpa, aonde entra o famoso vitimismo. Ah, eu não fiz por conta daquilo, eu não fiz porque tal pessoa interferiu em determinada área da minha vida. Então, precisamos parar de utilizar amuletos, utilizar desculpas por não alavancarmos, por não crescermos. Eu sei que é difícil algumas determinadas situações, eu tenho ciência disso, mas nós precisamos olhar para dentro de si e encontrar essa vontade, pedir para Deus restituir, restaurar os sonhos, os projetos do qual nós tínhamos lá atrás. Perceba que quando eu digo esse tema, o crescimento é questão de sobrevivência, olha até mesmo para a transformação de uma lagarta até se transformar numa borboleta. Se ela continuar sempre naquele casulo, automaticamente ela morrerá naquele casulo e jamais será uma borboleta. Claro que isso é uma metáfora, mas imagine isso em nossas vidas. Talvez você tenha o sonho de ser um engenheiro, um médico, um advogado, mas você nunca tomou a iniciativa de iniciar uma faculdade, ou talvez uma obra social que você queria tanto realizar, mas por medo, receios, bloqueios, traumas do passado, isso foi aprisionando e, de certa forma, esfriando tais sonhos, tais projetos. Mas eu quero te alertar de algo, que o seu crescimento, a realização e a concretização dos seus sonhos, isso não será somente benéfico a você, mas também às pessoas que o amam, às pessoas que estão ao seu redor. Então, no automático, quando você é abençoado, a sua esposa, ela é abençoada, seus filhos, eles são abençoados, a sua família, seus amigos, eles de forma direta ou indireta serão abençoados, porque você cresceu, você amadureceu, você evoluiu como pessoa. Assim como nós lemos no livro de Provérbios sobre a sabedoria, edificar a casa com sabedoria, isso é muito interessante porque você não faz primeiro uma laje, primeiro você faz a fundação, depois você levanta as alvenarias ou as paredes como um todo,
E aí você vai edificando, edificando, vai dando acabamento. Então, ou seja, primeiro você começa, e ao longo do tempo você vai melhorando aquilo que você já iniciou. Só que se você não iniciar, como que você vai melhorar algo que nunca começou? Comece, peça para Deus sabedoria, estratégia, para que Ele te dê o crescimento, para que Ele mostre o caminho ao qual você deve seguir. E dentro disso você avançar, mesmo com medo, mesmo com alguns traumas, mesmo com algumas objeções, alguns percalços no caminho, para que você avance, para que você cresça, para que você prospere nessa terra. Chega de escassez, chega de mediocridade. Deus tem abundância para mim e para a sua vida. Claro que no mundo teremos aflições, mas isso também não é para sempre, meus irmãos. Nós temos que entender que existem bênçãos já milenares na Bíblia para nossas vidas. E nós temos que tomar posse dela em nome de Jesus. Meus amados, fiquem com o Papai do Céu. Espero